Olá para você que assiste a TV Câmara, é com grande satisfação que nós damos início a mais um Câmara Entrevista. E a pauta do programa de hoje é a doação de órgãos. Você sabia que o Brasil é referência quando o assunto é transplantes pelo sistema público de saúde? Para falar mais sobre isto, eu tenho ao meu lado o médico Otaviano Felício, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes da Santa Casa de Jaú. Muito obrigado, doutor Otaviano, pela presença e pela entrevista que o senhor vai nos conceder. Obrigado pelo convite, Danilo. Então vamos lá. Para iniciar a nossa entrevista, uma das coisas que as pessoas mais comentam quando o assunto é doação de órgãos é a questão do documento. Doutor Otaviano, essa questão de identificar o doador no documento já é passado, né? Isso realmente já não existe mais. Existia assim um grande tabu, né? Onde colocava-se lá no documento, doador de órgãos, sim. Aí se pensava que ia se retirar o órgão, se acontecesse de desmaiar na rua e acordar sem o órgão. E isso não é verdade, então por isso foi tirado. Hoje em dia o que mais vale mesmo é uma conversa familiar para se doar. Quem deve autorizar é os familiares. E essa autorização expressa verbalmente, depois no momento da doação, aí sim assinando os documentos, tudo, é feito pelo familiar direto do paciente, de primeiro grau. Certo, e é importante essa conscientização dos familiares, a própria pessoa que tem interesse em doar seus órgãos, conscientizar os familiares, mas esse trabalho também é feito tanto pela Comissão da Santa Casa e por várias frentes de pessoas que atuam na conscientização sobre a doação de órgãos. Como essa informação pode ser abordada, pode ser tratada com as famílias, com as pessoas, doutor? A comissão ela desenvolve alguns trabalhos, né, dentro da sociedade, em escolas, abordando os jovens, para que esse assunto seja levado ao conhecimento das famílias, que isso seja feito em casa mesmo, que as pessoas divulguem, comentem a vontade, expresse a vontade de doar seus órgãos, que no momento difícil, no momento de uma perda familiar, essa família ela vai levar em consideração essa última vontade desse paciente. E é importante ressaltar também que esse assunto precisa ser constantemente levado em consideração, porque é só a palavra final da família que vale, né? Mesmo que a pessoa tenha deixado qualquer documento ou alguma carta, o que vale realmente é a palavra dos familiares. Exatamente, Danilo. O que vale é a palavra dos familiares. Antes tinha, no RG, como você me disse, lá, doador de órgãos, sim. Existem algumas pessoas que têm esse no RG, lá, doador de órgãos, sim. Mas se a família, no momento da morte dessa pessoa, se recusar a doar os órgãos, esses órgãos não serão doados, mesmo que estava expresso lá que a pessoa era doadora de órgãos. E existe muita resistência, doutor, em relação às famílias? Elas têm aquele tabu, muitas vezes elas pensam que o corpo do seu ente querido, recém-falecido, será mutilado, Então é um mito, é um tabu que inclusive a própria comissão tenta desmistificar, né? Sim. Nós, a partir do momento que a gente tem um potencial doador de órgãos, essa família tem toda uma acolhida através da nossa comissão, onde são recebidos, tem uma sala própria deles lá na Santa Casa, então é explicado, é conversado, eles são levados até onde está o paciente, normalmente às vezes na UTI, para ver o paciente, como é que ele está, que realmente confirmando o diagnóstico de morte encefálica, e aí solicitando a doação de órgãos. Se eles aceitarem, se eles concordarem com a doação, que a gente sabe que é num momento difícil, num momento de perda, numa hora de dor, essa família ainda tem que fazer a opção de doar ou não os órgãos. Mas o que nos consola bastante é que muitas dessas famílias, eles realmente, mesmo nesse momento de dor, eles acabam optando por doar os órgãos, e um potencial doador de órgãos salva até 8 vidas. Isso é muito importante, é uma informação que precisa ser ressaltada. A pessoa, a família, ela precisa entender que ela vai estar ajudando, a pessoa vai continuar viva, seu ente querido, só que com seus órgãos emprestando a vida para outras pessoas que estão necessitando, né? Com certeza, facilitando, melhorando a vida de muitas pessoas que algumas delas não têm o tempo de esperar até chegar um órgão, acabam falecendo antes. Essas pessoas que estão na fila, normalmente, elas não podem ser doadoras de órgãos, porque já não tem um órgão que funciona, mas esse órgão que foi transplantado dessa pessoa vai estar vivo em outra pessoa e dando uma qualidade de vida a muitas pessoas aí
de um paciente apenas pode ser salva a vida de 8. Perfeito. E quais são os órgãos, doutor, órgãos e tecidos que podem ser doados, que são captados para transplantes? Olha, então a gente começa com as córneas, coração, pulmão, os pulmões, o fígado, os rins, pâncreas, tá? Ossos também são doados, pele, às vezes. Mas os mais importantes são de doação de múltiplos órgãos, que a gente fala que é quando o paciente está em morte cefálica, é o coração, os 2 pulmões, o fígado, os 2 rins e pâncreas. Exatamente o que o senhor disse sobre a morte encefálica, que é uma das situações que podem possibilitar a doação de órgãos. Mas também existe a possibilidade de doação de órgãos, a pessoa viva também, em algum momento, em alguma situação, ela também pode doar algum órgão? Pode. É assim, essa parte da doação entre vivos, o mais comum de ser doado é o rim. Por quê? Porque a pessoa tem 2, então pode ser doado um rim. A pessoa vive só com um rim. Mas no Brasil é extremamente proibido, só pode ser essa doação entre vivos, né, que falam, quando é parente. Porque pelo fato de não ter um comércio de órgãos, isso jamais é feito. E só mesmo doação de livre e espontânea vontade. Não consegue entre amigos, assim, a maior parte é entre familiares mesmo. Até pela questão da compatibilidade, né? A compatibilidade também, mas acho que mais também é visando o comércio. Senão poderia ter muita gente aí querendo ter um comércio de órgãos e sabe que teríamos muitos prejuízos para todo o sistema, que é bem fundamentado e bem estruturado hoje em dia. Isso é interessante no Brasil, né? Porque, como nós mencionamos no início da entrevista, boa parte, ou acredito que a maior parte dos transplantes acontece pelo sistema público de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então isso é uma vantagem até, porque existe um controle nacional, até existe uma associação brasileira de transplantes. Então, como é essa logística, doutor? Como que funciona aí essa logística, esse controle pelo Sistema Público de Saúde de doação de órgãos? Hoje em dia existem as filas, né? De cada órgão tem a sua fila única, então esses pacientes, de acordo com o tempo que eles estão com o seu diagnóstico para precisar de um órgão, eles vão entrar em uma fila e respeita-se essa hierarquia. A partir do momento que tem-se um doador, ele vai procurar entre os primeiros da fila qual o mais compatível. Não necessariamente aquele que recebeu o órgão poderia estar em primeiro da fila, mas ele pode estar até os 10º ou até o 20º da fila, pelo fato de ser mais compatível. E no Brasil, realmente a maioria, mais de 95% dos transplantes, são realizados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Quase que a totalidade. Quase que a totalidade. Os órgãos captados a totalidade são captados pelo Sistema Único de Saúde, exceto algumas cirurgias que são feitas em alguns hospitais particulares. E os medicamentos pós-transplantes são todos fornecidos pelo governo, pelo Sistema Único de Saúde, para o resto da vida desse paciente. Isso é um fator importantíssimo, né, que nos torna um país até avançado nessa temática da doação de órgãos, porque, além de tudo, a pessoa não tem custo, não precisa se preocupar. Como o senhor disse, tem esse trabalho de conscientização da família, então a única coisa, ela precisa consentir, mas não tem gasto algum, nem para o doador, nem para quem receberá esses órgãos. Não, realmente, a família que autoriza a doação dos seus órgãos, do seu parente, órgão do seu parente, não vai ter custo nenhum, não vai onerar em nada essa família. E sim, é o último desejo, o único direito de um doador é isso, doar os seus órgãos. De um paciente é doar os seus órgãos. Esse é o último desejo dessa pessoa. Certo. Doutor, e como identifica no decorrer ali, na rotina do hospital, no dia a dia, como é possível identificar um potencial doador ali, um paciente talvez que já está num tratamento, e como é identificado esse potencial doador, como é feita essa abordagem com a família? Após o diagnóstico de morte encefálica, né, que é um diagnóstico diferente do coma, então quando o paciente está em morte encefálica, são feitos vários testes realmente para comprovar que esse paciente está em morte encefálica. Uma vez o cérebro morto,
o paciente não tem vida sem o cérebro funcionar. Então, o coração ainda vai continuar vai estar batendo, mas as custas de aparelho, medicamentos, os pulmões, tudo com os aparelhos. A partir do momento que se o cérebro está morto, então mantém-se os aparelhos ligados para até ver a família se vai optar ou não pela doação de órgãos. Uma vez tendo esse potencial doador, então, a família é acionada pela comissão lá da Santa Casa, pela comissão de transplante. Tem toda a sua acolhida, tem a explicação de todos os procedimentos que vão ser realizados, como vai ser procedida essa captação. E aí sim, com o aval deles, a gente parte para a captação de órgãos. Se não, eles recusando, mesmo como voltando lá no começo, ele tinha no RG, é doador de órgãos? Sim, mas a família recusou, não vai ser doado esse órgão. É respeitada a decisão da família. É sempre respeitada a decisão da família. E um tabu, uma das situações que às vezes as pessoas até se deparam é que a família não entende, às vezes ela já é um momento difícil, um momento delicado, também tem a questão do funeral e a pessoa às vezes acha que vai ter algum problema no funeral, o próprio o corpo não poderá ser devidamente homenageado, dependendo da religiosidade da família. Então é um tabu que não existe isso, o caixão vai ficar fechado, a pessoa vai ficar deformada. É um tabu, inclusive, que precisa ser desmistificado, não é, doutor? Sim. Na verdade, não modifica nada o corpo, tá? A questão do funeral não vai ser feita da mesma maneira. A única diferença é que tem um atraso um pouquinho no início do funeral, mas o tempo de funeral é o mesmo, porque é o tempo até a realização da captação dos órgãos. Depois disso, o corpo já é liberado para a família do mesmo jeito, e aí pode-se proceder às mesmas homenagens, como seria se não tivesse feito a captação desses órgãos. Certo. A comissão intra-hospitalar da Santa Casa, ela existe desde quando, doutor? Porque na realidade é até uma norma do governo federal que hospitais que tenham mais de uma quantidade específica de leitos, é obrigado, hospitais, eles devem ter essa comissão. Então, quando a comissão da Santa Casa foi formada, né, quantos são os integrantes, como é basicamente essa comissão? Essa comissão, ela existe em todos os hospitais que tem mais de 80 leitos. É uma resolução do Conselho do Governo Federal, onde todos os hospitais com mais de 80 leitos têm que ter essa comissão intra-hospitalar de transplante. Na Santa Casa foi criado em 2008, eu faço parte dela desde 2009. Hoje nós temos, eu como coordenador médico, 5 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem que nós fazemos todos esses trabalhos lá na Santa Casa, coordenar a captação de órgãos. E como é o trabalho de cada integrante, né? Desde de constatada a morte encefálica, né, de um paciente, como o doutor mencionou anteriormente, qual é o trabalho de cada integrante, quais são os procedimentos aí, que é um trabalho, uma comissão intra-hospitalar, porque são vários membros ali que estão envolvidos, né? Várias pessoas de diversas áreas de atuação, né? Como é basicamente a atuação dos membros? Então, assim, uma vez tendo o paciente para potencial doador de órgãos, o paciente falecido, né? Essa equipe ela vai entrar em contato com esses familiares, ter a acolhida desses familiares, explicar o que aconteceu com essa vítima e qual a possibilidade dos órgãos que ele pode estar doando. Então, se isso é numa hora de luto da família, numa hora difícil, a gente corre contra o tempo. Então, nós precisamos acionar a família, informar que teve um luto, um óbito, e ao mesmo tempo está pedindo a autorização dela para poder doar esses órgãos. E existe muita resistência, porque como o doutor disse, é uma luta contra o tempo. Esses órgãos, inclusive, eles podem, mesmo que se há uma demora pela família e mesmo que ela autorize, é possível que, inclusive, esses órgãos não possam ser utilizados posteriormente, dependendo do tempo. Como é essa questão? Sim, isso é realmente uma luta contra o tempo. A partir do momento que o cérebro está morto, na morte encefálica, mesmo com os aparelhos, mesmo com medicamentos, esses órgãos vão se degradando. Então a gente corre o risco, se a gente demorar muito, perder todo um trabalho que foi feito. Então é uma luta contra o tempo.
E quanto tempo, mais ou menos, assim, em média, essa equipe, a comissão, todos esses contatos, qual é o tempo aí máximo para que esses órgãos possam ser captados e transplantados posteriormente, Nós doutor? temos em torno, mais ou menos, a partir do momento que tem o diagnóstico de morte encefálica até a captação, a entrevista com a família, a captação de órgãos e liberação para a família novamente do corpo, a média é em torno de 12 horas. Então, o que vai atrasar para essa família é em torno de 12 horas. Muito e bem. isso essas 12 horas que vão estar salvando muitas vidas. Certo. E tem também essa questão que o paciente que vai receber esse órgão, né, que já está na fila, como mencionamos anteriormente, existe também um contato com o médico desse paciente. Então, como é feita essa captação, esse transplante? O médico do paciente, ele vem captar esse órgão? Como que funciona essa logística, doutor? Aí, esse paciente, ele é informado por uma central única, onde vai para as filas de transplante. Os primeiros pacientes que for mais compatível, então, é acionado. Ele vem normalmente de centros onde fazem os transplantes, no caso aqui na região Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e São Paulo também, onde fazem essas captações. Eles vêm até a nossa instituição e captam o órgão que vai ser transplantado especificamente no paciente deles. No caso, o fígado, os rins, o coração. E quais são os cuidados com esses órgãos, doutor? Esses médicos, eles vêm, eles precisam depois levar em algum local específico, precisa de um acondicionamento específico, um cuidado especial para que esses órgãos possam chegar até o paciente e em condições de ser transplantado? Sim, ele é retirado com todo o cuidado, preservando-se todas as estruturas dele para que ele possa ser reimplantado no paciente. E ele é acondicionado com líquido próprio, né, para conservação fora do corpo, em transplante transportado em câmeras refrigeradas, aí até chegar no paciente. E esse período também é uma luta contra o tempo, também há um tempo específico aí que precisa ser devidamente respeitado para que esse órgão chegue em boas condições, né? Sim, cada órgão tem o seu tempo, né? O coração e os pulmões são os órgãos que menos tempo duram fora do corpo. Aí o fígado já tem uma duração maior, os rins também têm duração maior, então tem tempos mais hábeis, não são tão emergenciais quanto um coração e um fígado, e um pulmão, desculpa. Perfeito. Em relação a esses órgãos, né, existem alguns pacientes que necessitam mais ou menos. Um dos principais que são mais captados, o tecido, né, são as córneas, né? Por que existem órgãos mais facilmente transplantados, outros com mais dificuldade, e o que às vezes pode impossibilitar a doação de todos os órgãos? Porque existem pacientes que conseguem a múltipla captação dos órgãos, outros apenas alguns tecidos ou só córnea. Então, quais são os tecidos e órgãos mais captados e o que impossibilita a doação de um ou de outro, doutor? O transplante de córnea, realmente, acho que é o único órgão que não tem fila, porque pode ser captado com o paciente com o coração parado, não precisa do diagnóstico de morte encefálica. Já os múltiplos órgãos são captados desde que o paciente esteja em morte encefálica, e esse não é um diagnóstico fácil, não é todo paciente potencial doador que tem esse diagnóstico firmado de morte encefálica, para aí sim poder fazer a captação dos múltiplos órgãos. Então, alguns pacientes, inclusive, por exemplo, uma pessoa morreu, teve a morte encefálica já constatada, devidamente já atestada pelos médicos, pela equipe, e o que pode impossibilitar, por exemplo, o que o pulmão da pessoa não possa ser doado, não possa ser captado e transplantado, ou o coração, ou quais são aí os fatores que impossibilitam que uma pessoa que teve a morte encefálica, mas não possa ter seus órgãos captados e transplantados? Isso vai ser também das condições no intraoperatório, na remoção desses órgãos, as condições clínicas que estão, a vitabilidade desse órgão durante a remoção do órgão. A equipe que vem para retirar, se ela achar que tem algum problema, mesmo com todos os cuidados que a gente faz de manutenção desse potencial doador, se ela vê que não tem, que está
está com alguma falha, com algum problema que pode prejudicar mais o receptor, eles acabam abortando a captação. Mas isso é de um órgão específico, às vezes não capta o coração, mas vai captar o rim, vai captar o fígado, vai captar o pâncreas, isso vai de cada equipe que vem para retirar mesmo o órgão para fazer o transplante. As córneas são, como o doutor até disse, talvez mais facilmente captáveis, né, de um indivíduo que faleceu. Muitas vezes nem o coração precisa estar batendo. Mas qual seria o órgão mais complicado em relação a essa captação, doutor, que talvez seja um dos mais raros órgãos que possam ser captados e transplantados posteriormente? Hoje em dia, aqui, né, na nossa região, é os pulmões e o coração, pela distância que nós estamos dos grandes centros transplantadores. Esses órgãos são os que menos sobrevivem, menos duram fora do corpo, então eles têm um tempo muito pequeno, no máximo 2 horas. No máximo 2 horas, então não tem condições de transplantar um órgão daqui, em São Paulo, em Ribeirão Preto, que a distância só de trajeto já supera o tempo que ele fica fora do corpo. Em relação à Santa Casa, a estrutura da Santa Casa aqui da cidade de Jaú, doutor, como que é a estrutura ali, essa rotina? Por exemplo, o hospital ele tem uma ala específica para a realização dessas cirurgias. Como o senhor disse, às vezes profissionais de outras cidades vêm, né, fazer essa captação. Como é a estrutura da Santa Casa? Como a Santa Casa se prepara para que essas captações e transplantes eventualmente possam ocorrer aqui no hospital, aqui na cidade de Jaú? Elas são realizadas no centro cirúrgico, onde são feitas todas as cirurgias da Santa Casa. No começo que a gente iniciou, tínhamos aí, parecia que seria um evento, né? Ia ter uma captação de órgãos, era um evento. Hoje em dia já é um procedimento bem tranquilo, bem de rotina. Quando a gente tem essa captação, já não chama mais tanta atenção, mas chama atenção pelo fato de que a gente está conseguindo cada vez mais salvar vidas, captar órgãos que vão ser transplantados e tirar um paciente de uma fila de hemodiálise, num hospital que está internado que não consegue ter a sua vida saudável. Certo. O doutor teria algumas informações básicas em relação a números de transplantes, de captações, alguns números básicos até para que o nosso telespectador entenda a importância e a nobreza desse trabalho realizado pela Santa Casa, né? O senhor teria alguns números para nos informar? Tenho sim. Desde o início da nossa comissão, foram captados de múltiplos órgãos. De córneas é feito um grande número, mas o de múltiplos órgãos foram feitos 20 doações, de 20 pacientes. Isso já levou quase 40 rins captados, fígado, coração. E o que mais nos chama a atenção, o que mais acho que vale a pena eu ressaltar, é a outra quantidade, que quase 50% a gente acabou perdendo. Então, de 20, foram 38 potenciais doadores que nós tivemos 18 que não pôde ser captado. Desses 18 que não puderam ser captados, quase 25% foram de negativa familiar. É aquela história da família que não teve a conversa em casa, que não teve essa discussão sobre ser ou não ser doadores e acaba recusando a doação por algum mito, por algum tabu, e várias pessoas poderiam ter sido beneficiadas por esse caso. Um assunto mesmo que deveria fazer parte ali das conversas cotidianas das famílias, não é, doutor? Com certeza. Isso deveria ser muito falado em casa, para que se no momento, a gente sabe que é um momento muito delicado, um momento difícil para a família, a perda de um ente querido. E ninguém espera também, né? Não está sendo esperado, acaba acontecendo, mas aí se esse assunto foi falado em casa, realmente a família vai lembrar, não, ele tinha o desejo de doar seus órgãos, então esse vai ser respeitado, o último desejo do paciente. Acaba sendo até uma situação que pode até confortar a família, né? Se é um desejo do doente querido que acabou de falecer, que ele tinha essa intenção, então se a família respeita, acata, autoriza, então acaba sendo até um fator ali de acalento para essa família, não é, doutor? Realmente, essas famílias que acabaram
doando os órgãos, realmente elas falam isso, que eles se sentiram muito acolhidos e estão respeitando a última vontade desse paciente. Então, o último desejo dele está sendo acolhido, está sendo feito. Eles ficam muito enobrecidos por isso. Certo. Doutor, para nós também direcionarmos a entrevista até para a nossa reta final, uma questão até opinativa. O Brasil, nós mencionamos algumas vezes durante a entrevista, que tem essa quase que a totalidade dos transplantes, as captações, as doações, pelo sistema público de saúde. Isso torna o nosso país, diante de tantas situações que nós criticamos e que realmente precisam ser apontadas, mas nesse aspecto então da doação de órgãos, o Brasil é um país de referência. O senhor acredita que o Brasil, ele de fato é esse país destacado quando o assunto é doação de órgãos? Sim, sim. O Brasil tem o Sistema Único de Saúde do Brasil realmente faz mais de 95% dos transplantes. E é o que torna uma referência para todo o Brasil. O Sistema Único de Saúde acaba realizando a maioria desses transplantes, né? E também depois a manutenção desses receptores, desses pacientes transplantados até o fim da sua vida. Então isso é uma referência muito importante para o Brasil. E também até para as pessoas que estão esperando, é uma forma também, que estão esperando uma doação, que precisam de um transplante de órgãos, essa informação acaba sendo também uma forma de aumentar essa expectativa dessas pessoas, porque ela está na fila, mas ela não tem a certeza, mas tem uma noção de que isso pode acontecer cedo ou tarde, num período de tempo curto, que ela possa realmente ser salva, né? Ter sua vida salva por uma doação, né? Sim, sim. Todos os pacientes que estão na fila, a grande maioria acaba tendo o seu órgão transplantado. Então eles conseguem receber um órgão e acabam saindo dessa fila, ainda bem que de um jeito bom, curado do seu problema. Certo. Então tá ok, doutor, eu agradeço a sua presença, obrigado mais uma vez por dedicar um tempo para esclarecer a população jauense, todos que nos assistem pelos canais da TV Câmara, também pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que esta entrevista também será amplamente divulgada. Eu abro espaço também para que o senhor faça algumas considerações finais, alguma informação extra que talvez nós não abordamos na entrevista, fique à vontade. Finalmente eu gostaria de falar o seguinte, que realmente conversem em casa sobre esse assunto. Isso não é um tabu, ninguém está livre disso, porque todos nós podemos ter um ente querido aí que pode estar numa situação que possa ser doador de órgãos. Então, que esse assunto seja abordado em casa e que seja discutido a possibilidade de, num momento difícil, possa realmente ajudar, estar salvando várias vidas. Uma pessoa, um potencial doador salva até 8 vidas. Uma informação muito relevante e que faz com que todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo essa entrevista, tomem consciência de fato para essa questão, conversem em casa. Esse assunto tem que ser um assunto corriqueiro, tem que ser um assunto abordado constantemente. E mais uma vez eu agradeço então a presença do Dr. Otaviano Felício, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes da Santa Casa de Jaú. Eu trouxe informações valiosíssimas sobre a doação de órgãos e nós também agradecemos a você, telespectador da TV Câmara Jaú, mais uma vez pela audiência, por nos acompanhar e também esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto e que você possa levar para os seus amigos, para seus familiares. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!